Terminou o Bahia 1 a 0 em cima do Botafogo. Já era um jogo difícil, um jogo complicado para o Botafogo por conta dos desfalques que o Botafogo tinha para essa partida. O Botafogo estava sem Alexander Barbosa, estava sem o Gregory para esse jogo, o Botafogo estava sem o Savarino, estava sem o Matheus Martins. Então era um time do Botafogo muito modificado em relação ao time do Botafogo que tinha feito uma boa partida contra o Fluminense. Um time do Botafogo bem modificado, bem desfalcado. E também as escolhas hoje do técnico Renato Paiva, eu acredito que não foram as melhores para a estrutura que o Botafogo tinha que ter no jogo de hoje. A gente teve aqui algumas escolhas equivocadas, a entrada do Newton no time titular, que não conseguiu condizer com o que ele esperava, com certeza. Ele tinha opções mais maduras e melhores, como o Danilo Barbosa, até mesmo o Alan. Eu acredito que poderiam ter feito um jogo melhor do que o do Newton, que acabou não acrescentando em nada ofensivamente e defensivamente, que ele acabou entrando para ser um pilar importante, também não conseguiu ser. Foi facilmente driblado junto com o Marlon Freitas pelo Eric Puga do Bahia, no gol que deu a vitória para o Bahia. Cara, a gente viu um Botafogo com muita dificuldade de criar, né? O Botafogo com dificuldade porque o Bahia fazia uma marcação no 4-5-1, tirava muitos espaços de linhas de passe no meio de campo, e o Botafogo hoje mudou o seu esquema de jogo. A gente viu o Botafogo hoje jogando em um 4-3-3 mais bem definido, que tentava fazer uma marcação-pressão, igualar homem para homem na hora da saída de bola do Bahia, e isso deu errado. Isso fez o Botafogo ficar sem cobertura quando os jogadores do Botafogo eram batidos por um drible, por uma jogada individual, deixavam a zaga do Botafogo extremamente exposta. Isso a gente viu no gol do Bahia, quando o Patrick de Paula é batido por um chapéu ali do Caio Alexandre, que deixou ele para trás. Patrick de Paula, outro jogador que causou, assim, hoje raiva na torcida do Botafogo, não conseguiu desenvolver o seu futebol, e hoje não tem desculpa que o Patrick de Paula estava jogando como meia. Hoje ele jogou como volante. O Botafogo tinha um tripé de volante, com o Newton, com o Patrick de Paula e com o Marlon Freitas. E aí o Botafogo tinha um trio de jogadores na frente, com o Mastriani mais aberto pelo lado esquerdo, o Igor Jesus mais centralizado e o Arthur jogando pela ponta direita, o que também não deu certo. Mais um jogo abaixo, mais um jogo fraco do Arthur, que está longe de desempenhar o que o Luiz Henrique desempenhava na temporada passada, e o Botafogo sente muito por conta disso. Apesar dos pesares, o Botafogo estava fazendo um jogo equilibrado com o Bahia. Eram dois times com dificuldade de criar situações claras de gol. O Botafogo tentava criar mais pelos lados do campo, aproveitar o Cuiabano nas ultrapassagens, aproveitar as ultrapassagens do Vitinho, já que estava difícil de construir por dentro, mas não estava conseguindo ser tão efetivo, mas até que chegava, assustava de vez em quando, nada tão contundente assim. Mas o Botafogo tinha algumas oportunidades, teve uma bola do Vitinho que ele cruzou, que quase o Mastriani consegue aproveitar para marcar o gol. O Bahia, por sua vez, também não estava conseguindo criar com muita facilidade. O Botafogo estava até marcando relativamente bem, tirando os espaços do Bahia, mas a marcação-pressão do Botafogo hoje não estava nem um pouco encaixada, e quando o Bahia desencaixava dessa marcação-pressão do Botafogo, gerava espaço. E o gol que o Bahia fez, com a jogada individual do Eric Puga, desmontou a defesa do Botafogo, encontra cruzamento livre para o Cauli do outro lado. O Bahia hoje sobressaiu nisso, nas jogadas individuais, no talento dos seus jogadores. Então o Botafogo tinha um primeiro tempo equilibrado com o Bahia. Depois do gol, o Bahia se sobressaiu um pouquinho mais, o Botafogo se perdeu um pouquinho na partida. No início do segundo tempo, o Botafogo até teve algumas boas arrancadas para contra-ataque, mas não conseguiu ser efetivo mais uma vez. O Bahia começou o segundo tempo mais tentando prender o jogo no meio de campo, controlar mais as ações da partida, e mesmo assim o Botafogo, mesmo sem jogar bem na segunda etapa, conseguiu ter uma chance claríssima de gol que o Arthur acaba desperdiçando. Numa tabela dele com o Mastriani, depois de uma jogada do Igor Jesus, o Arthur desperdiçou a chance cara a cara, que foi a melhor chance do jogo pro Botafogo. Ele não conseguiu colocar para dentro das redes, e isso faz diferença, porque se ele aproveita aquela jogada ali, provavelmente o jogo terminaria empatado em 1 a 1, mas não aproveitou, não fez o gol, o Arthur. E aquilo que eu falo, um jogador que vem deixando a desejar nisso, no gesto técnico, na hora de fazer o gol, de dar a assistência, o Arthur tá abaixo. Hoje eu também achei o Arthur com posicionamento muito preso na ponta direita, com pouca liberdade, pouco poder de flutuação. Eu acho que o Renato Paiva acabou prendendo demais os seus jogadores ali nas funções e não deu muito certo. Mastriani, então, nem o diga, né? Mastriani jogando mais como um ponta pela esquerda nessa mudança de esquema que ele fez. É claro que fechava para dentro quando o Botafogo tinha posse de bola, mas eu achei o Mastriani hoje pouquíssimo produtivo. E novamente o Igor Jesus sozinho lá na frente, brigando, tendo que trombar com o zagueiro lá atrás para criar as suas próprias jogadas, e fica muito difícil. E também no segundo tempo, na hora de fazer as substituições, o Renato Paiva tentou colocar o Cuiabano primeiro como um ponta pelo lado esquerdo,
deixar o Alex Telles mais fixo, ele já mudou mais para realmente uma estrutura em um 4-4-2, deixando o Newton e o Marlon Freitas como os volantes fixos. Ele tirou um dos volantes para colocar mais um ponta na partida, mas também acabou que não foi uma mudança que mudou o jogo para o Botafogo, que direcionou o rumo da partida. Depois, mais para frente, ele tentou colocar o Nathan Fernandes como esse ponto. O Nathan Fernandes sem ritmo de jogo, era difícil a gente esperar que ele fosse resolver a partida, e já muito mais para o final do jogo, perto dos 35, 36 minutos, entre o Jefinho. O Jefinho até teve uma finalização perigosa, mas o Botafogo com muita dificuldade de realmente elaborar um jogo como equipe. O Juan Cruz entrou na partida e foi nulo, né? Acabou não produzindo nada também. E foi a vitória do Bahia em cima do Botafogo. O Bahia teve essa primeira oportunidade para uma boa defesa aí do John. Não foi uma chance clara, né? Mas a bola tava passando e o John tava esperto ali para fazer a defesa. O Bahia sempre tenta ter o controle do jogo a partir dos seus jogadores de meio de campo, né? Tenta povoar sempre o meio de campo com muitos jogadores de qualidade, de talento, para tentar, por meio de tabelas curtas, fazer suas jogadas. A gente vê hoje um jogo do Botafogo muito travado, né? Faltando um jogador de mais criatividade no meio de campo. Acho que essa estrutura com 3 volantes não favoreceu muito também a criação de jogadas. O Patrick de Paula hoje fazendo um jogo muito abaixo, até o perfilamento corporal do Patrick de Paula para receber essa bola e encontrar os passes não estava bom. Essa bola do Jair que ele consegue virar para encontrar o Cuiabano, sempre o Botafogo tentando ter o Cuiabano como ali um ala, né, no time, funcionando nessa liberdade. Olha aí o que eu falo, do perfilamento de corpo do Patrick de Paula. Como ele perfila o corpo errado, já recebe a bola toda errado e aí perde ela com muita facilidade. Aqui é o Botafogo tentando marcar pressão, sendo efetivo, recuperando essa posse de bola. E aí o Igor Jesus tenta fazer a finalização. Acho que não foi a melhor tomada de decisão, né? A bola ainda volta no Arthur, que chapa essa bola para cima. O Arthur tá bem abaixo tecnicamente. A tomada de decisão do Arthur não tá boa. E por mais que a gente saiba que o Matheus Martins não é o primor, né? Mas ele vinha de um bom jogo contra o Fluminense e aí depois acaba se machucando. Finalização aí do Eric Puga. Acho até que essa bola desvia no Marlon Freitas, né? Mais uma jogada do Bahia tentando encontrar esse cruzamento para depois balançar ele para dentro da área. Bahia também com muita dificuldade de criar, tendo que cruzar demais, alçar essas bolas para a área. E a saída de bola do Botafogo ficou travada em muitos momentos. O Botafogo tentava estruturar a sua saída de bola, né? Numa saída de 3. E ficava travado, ficava sem opção de passe. Mais uma perda de posse de bola do Patrick de Paula no meio de campo. Hoje o Patrick de Paula errou muito e foram pouquíssimos lances de acerto do jogador. Eric Puga acabou desequilibrando a partida, né, no 1 contra 1. Agora sim, o Patrick de Paula recupera a posse de bola para o Botafogo, tenta armar um contra-ataque, mas é também um time do Botafogo sem muita velocidade, mas treino não tem tanta velocidade, nem o Arthur. Saída de bola do Bahia, o Botafogo tentando fazer uma marcação mais pressão, vem esse lançamento aí no Lúcio Rodrigues. E o Eric Puga já estava sendo incisivo por esse lado, né? Já era uma leitura ali que o Botafogo poderia ter. O problema é, cara, que tinha 2 marcando o Eric Puga. Esse que é o maior problema. E outro problema que o Botafogo tinha, né? Quando adiantava essa marcação e o jogador do Bahia conseguia girar, conseguia sair com o drible, já tinha o campo completamente exposto pela frente. Mais uma finalização aí do Eric Puga. Mais uma vez o Bahia construindo por dentro. Muitas vezes o Patrick de Paula estava ficando nessa desvantagem no encaixe de marcação do Botafogo. O Bahia estava com superioridade numérica no meio. E o Patrick de Paula estava ficando para cuidar de 2. Mas a jogada do Puga era por onde o Bahia estava conseguindo, né, sobressair. Jogadinha bem ensaiada pelo Botafogo. Quase saiu o gol, mas aqui teve uma falta, né, do Caio Alexandre no Igor Jesus, mas que o juiz não conseguiu ver. Mas foi uma boa tentativa ali de jogada ensaiada do Botafogo. O Bahia tinha o Eric aí jogando um pouquinho mais aberto, né. Mais uma chance pro Botafogo. Essa aí foi a melhor do Botafogo no primeiro tempo. Por pouco mais Triani chegou atrasado, cara. Mas a jogada foi bem tramada ali pelo Botafogo. Mais a jogada do Bahia por dentro. Tentativa ali do Eric Puga. Nesse lance ele pisou no pé do Vitinho, né? Mas o juiz não deu nada. Deixou o lance seguir.
Mas foi um pisão claro do Eric Puga em cima do Vitinho. Tentativa de jogada ali pro Luciano Rodrigues. Ele vai se atrapalhar todo na bola. Essa bola vai pra mão do John. E aí o lance do gol. Olha, cara, esse drible que o Patrick de Paula leva. E aí já quebra a primeira pressão do Botafogo. Bola pro Eric Puga. A situação até que tá controlada, né? Já tá aqui o Newton fazendo a cobertura do Vitinho. Ele e o Marlon Freitas. Mas os dois levam um drible desconcertante do Eric Puga e sai o gol do Bahia. Com o Caulinho em cima ali do Cuiabano. Mas essa jogada toda do Eric Puga, né? Cara, todos os jogadores profissionais de futebol não podem levar um drible desse. Com todo respeito, com a marcação dupla. Mérito total pro Eric Puga, mas, assim, desmotiva a torcida do Botafogo, sabe? Uma postura dessas. E aí eu falo pra vocês, a escolha do Newton como titular. O jogo vai pro segundo tempo, Botafogo volta mal para a segunda etapa, né? Mas sabe o que me deixa mais impressionado? É que até o Botafogo mal, cara, o Botafogo vai conseguir ter oportunidades de gol. Vai conseguir criar suas chances, mas não consegue fazer o gol ali. Esse cruzamento pro Mastriani. Olha o cabeceio que dá o Mastriani. Porra, não dá, né, cara? Cabeceio pelo menos na direção do gol. Você perde muito em qualidade de passe com o Newton, você tirando o Gregory, né, que tava suspenso. Mais uma tentativa de jogada do Eric Puga, que vai jogar essa bola no Luciano Juba e vai ser o gol. Impedido do Bahia, bem anulado. Olha esse bate-rebate na área, né, cara? Pelo amor de Deus. O Luciano Rodrigues estava fazendo gol sem querer, que o Cuiabano vai cortar, a bola bate na cara dele, bate-rebate daqui, olha lá. Mas estava impedido. Estava impedido, foi bem anulado. Gol bem anulado do Bahia. Mais uma construção aí de jogo do Botafogo. Aqui ele já tinha colocado Alex Telles, já tinha colocado o Cuiabano como esse ponto. O Cuiabano cruzando demais para a área. E eu acho que o Botafogo poderia ter sido mais perigoso nesses cruzamentos, né? Com dois centroavantes na área. Tentativa de inversão do Jair. Tentou muito essas inversões aí, buscando o Cuiabano dentro da área para ajeitar para o miolo da área. Tentativa de jogada do Botafogo. Aqui um deixou passar para o outro e a jogada foi cortada. Corta-luz do corta-luz, que quando viu, a bola já tinha passado de todo mundo. Tentativa de cabeça aí do Mastriani, mas a bola saiu fraquinha. Para fácil defesa do goleiro Marcos Felipe. Não apareceu aqui, mas eu vou colocar para vocês aí o lance que o Arthur acabou perdendo o gol. A jogada de mais perigo do Botafogo na partida toda, mas o Arthur acabou desperdiçando. E é isso, as falhas individuais do Botafogo no final das contas custaram mais um resultado no Campeonato Brasileiro, que distancia cada vez mais o Botafogo do pelotão de elite da briga pelo título. Abração do Frentista, pra nós, fui.